Nenhuma verdadeira doutrina tem algo a perder mediante a minuciosa investigação. Antes se fortalece dela. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é digamos, um react ao vídeo que meu querido irmão Marcelo fez no desafio dos 10 mil reais. Antes de começarmos a analisar o vídeo que ele fez para informar a vocês se eu irei pagá-lo ou não, gostaria de fazer algumas considerações sobre o meu irmão Marcelo. Para quem acompanha o canal há muito tempo, eu acredito que ele não tem essas informações. Para quem acompanha o canal sabe que eu estudei por 2 anos com um irmão, um ancião das Testemunhas de Jeová. Um homem muito abençoado, muito inteligente, entendia muito de grego, de hebraico, entendia muito, ele deveria ter uns 60 anos, muito tempo na denominação. E eu estudei com ele por 2 anos, ele me ensinou muita coisa, aprendi muito com ele, é um homem abençoadíssimo, a gente vê que é um homem de Deus. Eu entendo as diferenças, as divergências doutrinárias, as coisas nas quais eu não concordo, mas isso é uma coisa à parte, né? A questão de interpretação teológica é uma coisa à parte, mas ele é uma pessoa em quem admiro muito, esse irmão que me deu estudos bíblicos. E a outra pessoa na qual eu admiro muito é o Marcelo. Em um ou outro comentário, alguém perguntando, falando, tentando marcar algum debate, e por que você não debate com fulano, com ciclano e tal? Eu falei que a única pessoa em quem eu admiro, que eu tenho um profundo respeito, é o Marcelo. Tem comentários meus aí em alguns vídeos aí. E por que eu o admiro? Sempre eu o acompanho, tem bem tempo, eu vejo, gosto de ver os debates sobre Trindade, os debates nas quais ele participa, gosto dos argumentos dele, e vejo que ele é uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa que, embora eu discorde radicalmente da crença da teologia russelita que ele defende, mas eu tenho que admitir que ele é muito sincero, muito honesto e muito humilde. E ele é uma pessoa que ele não quer desmerecer nem destratar ninguém, ele é uma pessoa simples. Eu gosto muito dele, da sinceridade dele. E tem várias coisas que eu poderia dizer aqui por que eu gosto dele. A principal é a sinceridade e por trabalhar com a verdade, embora eu acredite que ele está equivocado em muitos pontos. Eu vejo muitos irmãos das Testemunhas de Jeová que fazem vídeos na internet mentindo. Eu tenho provas, eu tenho um monte de provas aqui. Um membro das Testemunhas de Jeová falou que era mestre, que era doutor, que deu aula em Harvard e mandou um monte de diploma para uma aluna que estava tentando fazer um curso de grego com ele, começou a dar de cima dessa aluna porque ela era nova, era bonita e mandando diploma e mentindo. Ou seja, se esse irmão das Testemunhas de Jeová mente a respeito dele, quem dirá a respeito das escrituras, daquilo que ele ensina? Já o Marcelo não, ele é totalmente diferente, ele é uma pessoa sinceríssima, isso que eu admiro nele. Por isso eu fiquei muito feliz quando ele fez o vídeo resposta. Fiquei feliz mesmo e ele tem meu respeito, tem minha admiração. É uma pessoa que, embora tenhamos divergências, eu não concordo com quase nada da teologia dele, mas eu tenho certeza que ele é uma pessoa muito boa. E dizendo assim, na minha perspectiva escatológica, de acordo com a minha compreensão, eu tenho mais certeza da salvação dele do que da minha. Eu sei que ele é uma pessoa sincera, embora ele creia nas coisas nas quais eu julgo erradas, eu tenho mais certeza da salvação dele do que da minha. Eu quero e espero um dia poder encontrá-lo na glória. E vamos ao vídeo. Já no comecinho do vídeo ele diz que eu sou anti-TJ, citou lá Zacarias 12:10 assim, de forma superficial e disse que eu sou anti-TJ. Eu nunca critiquei os irmãos das Testemunhas de Jeová. Eu sempre, tem um vídeo meu que acho que as heresias das Testemunhas de Jeová, eu sempre elogio os irmãos, todos os que eu conheço são sinceros, honestos, trabalhadores, pessoas excelentíssimas que dão um bom testemunho. Nunca falei o contrário. Eu critico um ou outro que faz algum comentário, perdoe minha palavra, um comentário idiota, né? A pessoa às vezes faz um comentário assim, nada a ver com nada. Aí eu critico, eu falo que a pessoa, que são comentários infantis e tal. Isso sim, eu critico o comentário, a teologia da pessoa e não as pessoas, os irmãos. Eu sei, os que eu conheço, os irmãos da Testemunhas de Jeová, são todos sinceros. Tem uma ou outra exceção, assim como toda denominação, mas a maioria dos que eu conheço pessoalmente são pessoas sinceras, pessoas trabalhadoras, pessoas honestíssimas. Então eu não sou um anti-TJ, eu não sou uma pessoa que é contra, que tem problema com a denominação, com os irmãos e quer criticá-los. Não, nada disso. Ele está um pouco equivocado, talvez por não conhecer os materiais aqui do canal, por não acompanhar o canal aqui. Por isso ele pode ter essa compreensão se vendo apenas esse primeiro vídeo, esse vídeo do desafio. Ele faz menção, fala que eu citei o texto de João 8 e não... Só citei o texto por alto e não falei. Eu quero ler com vocês um pouquinho aqui para os irmãos entenderem. Esse vídeo ficará longo, mas para os irmãos entenderem. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova. Ou seja, Deus, aqui aparece Elohim. Deus pôs Abraão à prova. No verso 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Aí todo mundo sabe a história, Abraão vai lá sacrificar Isaque, Abraão sobe, vai com o pessoal, chega lá, ele desce e vai só ele e Isaque, os dois caminhando lado a lado. Aí ele pega e Isaque pergunta, cadê o cordeiro? Ele fala, Deus proverá. E aí ele vem aqui no verso 9, aqui, ó. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia destinado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, teu único filho.
No verso 14, né, Abraão põe o nome no lugar de Deus proverá, porque Deus proveu para si mesmo, ou seja, aqui a gente vê o verbo está aqui no imperfeito, no tronco unifálico, que é um tronco passivo, né? Um tronco passivo, ou seja, Deus proverá, Deus se proveu, se tornou a provisão, ou seja, quando ele olha, Abraão olha no meio dos galhos, ele viu um cordeiro com os chifres no arbusto preso lá, ou seja, Deus se proveu, o que o texto diz aqui no original, que Deus se proveu, né? Deus proverá, Deus se proveu em holocausto aqui, ou seja, e o interessante é que o anjo do Senhor brada, vejo que não me negastes o teu filho. No início do capítulo, Deus põe à prova Abraão pedindo que ele sacrificasse o seu filho, ou seja, Deus pedindo que o filho fosse sacrificado, que Isaac fosse sacrificado para ele. E aí, o anjo grita, eu vejo que você não me negou o seu filho. Ou seja, então esse anjo é Deus. Esse anjo do Senhor só pode ser Deus. Ele falou, vejo que você não me negar seu filho. E aí o texto continua que Deus proveu um sacrifício para si, né? O tronco fala que está aqui, do imperfeito. Ou seja, Deus proveu para si um sacrifício. Deus se fez provisão, se tornou o sacrifício. E quando a gente olha a citação desse texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, temos algo interessantíssimo. O texto é longo, se analisarmos toda a perícope de João 8. João 8, 24 já começa assim... Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Esse eu sou, eles não concordam, a tradução do Novo Mundo está diferente, esse eu sou é referência a Gênesis 3,14, né? Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, o anjo do Senhor Jesus que aparece na sarça ardente, não contextualizarei isso. E aqui ele fala, se não credes que eu sou, fazendo referência ao tetragrama sagrado, não, a aparição, que ali usa um verbo, Erie, Asher, Rie, que é o que aparece lá em Êxodo 3,14. E aqui, continuando a narrativa, a gente vê que Jesus fala que é maior que Abraão, ele fala que o pai dos fariseus era o diabo, por causa da mentira, e ele fala assim, ó, és maior que Abraão, o nosso pai que morreu, também os profetas morreram? Quem, pois, te faz ser? Respondeu Jesus, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu pai, a qual vós dizeis que é vosso pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, Abraão, prestem atenção nessa parte, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Ou seja, Abraão, prestem bem atenção que Abraão alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Que dia foi esse? O dia que Abraão iria sacrificar Isaac, que Deus proveu um cordeiro, Deus se fez o sacrifício, o cordeiro, e Abraão se alegrou porque não teve que sacrificar Isaac, sacrificou aquele cordeiro que foi Deus que proveu. E o anjo do Senhor disse, Abraão, não estenda a mão, veja que você não me negou seu filho. Ou seja, aquele anjo do Senhor é Jesus, e ele fala, veja que você não me negou, negou a mim. Ou seja, o anjo falando, o Isaac seria sacrificado a Deus. E o anjo disse a mim, ou seja, aquele anjo é Deus. E aqui Jesus fala, Abraão se alegrou e regozijou por ver o meu dia. Eles perguntaram depois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? No verso 57, verso 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Novamente, na Bíblia que eu estou lendo aqui, a João Ferreira de Almeida está em maiúsculo, eu sou. Eu sou, uma referência a Êxodo 3,14, ou seja, antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi. Todo mundo que vê esses textos entendia o que Jesus quis dizer com isso, o que João quis dizer com escrevendo dessa forma. Aí eles foram traduzir aqui, lá está traduzido como eu tenho sido, né? Eles alegam que aqui é um presente histórico, uma má tradução falando que aqui é um presente histórico, seria o primeiro presente histórico em primeira pessoa. É um erro deles, traduzirem aqui como eu tenho sido, na tradução TNM. Ou seja, aqui é uma referência clara que Jesus é Deus que pediu o Isaac em sacrifício e que se proveu em sacrifício no lugar, um cordeiro no lugar de Isaac. Ou seja, aqui eu contextualizei. Espero ter ficado claro. João 8, o capítulo 8 de João é uma referência que Jesus é Deus. Eu sou. Ego eimi, eu sou. Então, se não aceitar, infelizmente, aí já é uma dificuldade cognitiva do irmão Marcelo. Essa é a parte que ele disse que eu não contextualizei. Ele falou sobre um vídeo que eu falei pro pessoal me marcar, falar sobre o vídeo que fizessem sobre a refutação, porque as testemunhas de Jeová falaram, eu vou tentar achar o print e colocar aqui na tela, porque eu fiz um vídeo sobre as testemunhas de Jeová, alguém foi me comentar, você será refutado, depois comentou, você foi refutado, te refutaram, te quebraram. Eu nunca vi esse vídeo, ninguém nunca colocou o link, ninguém nunca falou nada, por isso que eu escrevi lá no início lá da live, ele coloca lá, coloca pausa, porque esse vídeo nunca apareceu, foi por isso. Por ele não acompanhar, ele não tem essa informação, mas eu estou só esclarecendo, não é nada anti-testemunho de Jeová, não é nada contra os irmãos, é porque alguém veio no meu canal e disse que eu fui refutado, que fizeram um vídeo, o vídeo nunca apareceu. Por isso que eu fiz e coloquei e deixei bem claro no início daquele vídeo essa informação. Ele disse, né, que eu daria 10 mil reais para quem me refutasse, tipo, me colocando como irrefutável, como uma pessoa que ninguém refuta, o dono da verdade. Ele não disse essas palavras, mas basicamente isso. Eu sou uma pessoa fraca, ignorante e irrefutável. Por que eu fiz esse desafio dos 10 mil reais, né? Que a Bíblia não tem como refutar a Bíblia. Se a pessoa for contra a Trindade, ele deverá refutar a Bíblia. Nada podemos contra a verdade, como diz meu irmão Walter. Ele diz também que eu, citando Provérbios 18:13, né, não se apresse em dar sua opinião.
E ele não sabe, como eu já disse, não seguiu aqui, não segue o canal, não acompanha os vídeos. Eu estudei por 2 anos com os irmãos da Testemunha de Jeová. Eu conheço bem as posições, as doutrinas, os estudos dos irmãos da Testemunha de Jeová. E por 2 anos eu observei, aprendi e entendi a posição deles. Eu não estou me apressando em falar. Eu duvido qualquer uma das Testemunhas de Jeová que tenha estudado 2 anos ou que estude comigo 2 anos e continue sendo uma Testemunha de Jeová. Eu fui humilde e estudei com esses rapazes que eles falaram que a minha doutrina estava errada. Eu falei, não, então vamos estudar, porque se vocês estiverem certos, eu me tornarei uma Testemunha de Jeová. Participei de vários cultos com eles, na época era online, né, por causa do Covid, e era muito bom. E não tenho nada a reclamar dos irmãos, era uma bênção, mas eu estudei por 2 anos, eu não me apressei em falar, em dar a minha opinião, como ele citou o texto de Provérbios. O irmão Marcelo pega o texto que eu li na introdução do vídeo, onde eu disse que o tetragrama sagrado aparecia, né, Yahvé, que erroneamente é chamado de Jeová. E aí ele, não, isso aqui é anti-testemunho de Jeová, esse rapaz é anti-testemunho de Jeová, porque ele não conhece, não entende aqui as, entre aspas, tretas que acontecem no canal. Tem um irmão da Testemunha de Jeová que vive dia e noite, ele é meio lunático. Dia e noite, não, porque o nome de Deus é Jeová. É Jeová, aí começa, fala mentira, uma mentira atrás da outra. Que acharam lá no Egito, coloca uma mentirada danada. E ele sempre teima que o nome de Deus é Jeová. Inclusive aparece alguns irmãos aqui, um brigando comigo. Se o nome de Deus é Yahweh, como que fica o nome Josafá? Ioafá? Que eu falei, o J, meu irmão, não tinha em hebraico e grego. O J é uma derivação das semivogais, vem de latim. Não, você não sabe nada, brigando comigo, né? Que eu tô errado e tal. Aí sempre tem esses comentários e sempre tem alguma testemunha de Jeová defendendo ferrenhamente, brigando que o nome é Jeová. Não tem problema nenhum chamar Deus de Jeová, não tem problema nenhum. Só que afirmar que essa é a leitura correta, a pronúncia correta do tetragrama sagrado é um erro. E esse irmão do YouTube fica sempre fazendo isso, falando que a pronúncia correta é Jeová, a pronúncia correta é Jeová. E aí ele até citou um texto de Ellen White. Ellen White é uma profetisa, eu me refiro a isso, que nós a consideramos uma profetisa. O texto que eu me refiro, que eu falo, né, que o tetragrama sagrado não pode ser lido como Jeová, erroneamente chamado de Jeová, é um estudo que advém dos hebraístas. Edson de Faria Francisco, várias pessoas defendem que Jeová é uma forma híbrida, uma leitura híbrida do nome de Deus, né? Que é as vogais maçoréticas de Adonai, com as devidas modificações no tetragrama sagrado. E eu já fiz vídeos sobre isso, não falarei sobre isso, eu irei ler apenas o que os materiais da igreja dele diz. Ele falando, ele não entrou muito nesse assunto, mas vou deixar claro aqui para os irmãos. Eu irei ler aqui, eu tenho aqui em minhas mãos, eu tenho todos os volumes aqui, ó, Estudos Perspicazes. Olha o que o material deles dizem sobre a pronúncia do nome ser Jeová. Eu irei ler nesse estudo o verbete Jeová, o segundo parágrafo, onde fala da pronúncia correta do nome divino. Diz assim: Jeová é a pronúncia mais conhecida do nome divino em português, embora a maioria dos hebraístas seja a favor de Javé ou Iavé. Aí continua falando aqui, é mais de uma página falando sobre a pronúncia, sobre o tetragrama sagrado. Visto que, atualmente, não se pode ter certeza absoluta da pronúncia, parece não haver nenhum motivo para abandonar, em português, a forma bem conhecida Jeová, em favor de outra pronúncia sugerida. Ou seja, os materiais deles não defendem que a pronúncia do nome de Deus correta seja Jeová. E um canal no YouTube, um canal mentirosão aí, fica sempre falando que a pronúncia é Jeová. Por isso que eu fiz essa referência, mas por ele não seguir aqui, ele não tem essa informação. Eu entendo isso, eu entendo isso da parte dele, esse comentário, assim, às vezes, por não entender, dizendo que eu sou uma pessoa que sou anti-testemunho de Jeová. E aí o irmão Marcelo, comentando sobre o texto que eu abri o vídeo, de Isaías 43:10, ele fala que não, que ali Deus está falando no meio dos idólatras, daquele monte de Deus, que não tinha Deus nenhum antes dele, nem depois. Mas isso, essa informação, do jeito que ele fala, Deus mentiu, que ele falou para os idólatras que não tinha Deus nem antes nem depois, mas que sim tinha deuses. Ou seja, do jeito que ele deixa subentendido no vídeo. Então, aquela informação, ela é uma informação que não abrange tudo, é uma informação que é só para aquele texto, para aquele contexto. Nada disso, aquela informação é clara, não tem Deus nenhum antes dele, nem depois, nenhum se formou. Se Jesus for um Deus menor, se há vários deuses, como eles dizem, que eles tentam inferir que o diabo é um Deus, que o ser humano é um Deus, que anjo é um Deus, que tudo é Deus, para sair e fugir da implicação que Jesus é Deus em João 1. Isso é uma tática deles. Então, Deus mentiu, porque Deus disse que não tem nenhum antes dele, nem depois, que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, então como que fica isso? Mas eles não conseguem entender essa implicação, que Deus fala, não há nenhum Deus. Aqueles que são chamados de deuses, de Deus, quando você vê os contextos, não tem nada a ver com dizer que aquilo é um Deus. Ficou bem explicado no último vídeo. Se a pessoa entender e reanalisar, é quase que ironia, né? Os juízes ímpios são chamados de deuses, vós sois deuses, eles julgando, achando que eram deuses. O diabo é o Deus desse século, a pessoa deixa de adorar a Deus, vai adorar o diabo, servir o diabo. Então ela está fazendo o diabo como seu Deus. Nenhum desses anjos, anjos, homens, tem poder de criar, de fazer igual o texto de João 1. Alguém comentou lá, não, mas João 1, o diabo é chamado de Deus. Olha o contexto de João 1. No princípio, no princípio, lá voltando todo no princípio, ele já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Aí continua, todas as coisas foram feitas por intermédio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tem algum texto assim, que fala que o ser humano é chamado de Deus e sem ele nada que foi feito se fez, que tudo foi feito por ele? Não tem.
Então eles querem pegar um texto de João 1 a 3 ali, o contexto, e não, é porque que fulano foi chamado de Deus, tem outros deuses sim, para dizer que Jesus é um Deus, mas não é um Deus todo-poderoso. Isso é uma jogada deles. Eu não concordo, eu acho que se essa ideia for verdade, o texto de Isaías 43 é uma grande mentira. Deus está até mentindo que não teve Deus antes nem depois, e tem deuses, outros deuses, então eu não entendo. Isso sim é incoerência que eles fazem, né? E para negarem que Cristo é Deus um com o Pai. E aí ele cita o texto de 1 Coríntios e diz que só há um Deus e tal, que no contexto, quando a gente olha, ele falou que eu não trouxe nenhum texto dizendo que Deus é um Deus composto, um Deus formado por três pessoas. Ele disse que eu não trouxe nenhum texto mostrando isso. Quando a gente vê, há vários textos nessa linha. Quando a gente olha Deuteronômio capítulo 4, verso 6, irei só citar, diz assim: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, né? Adonai errado, ou seja, único Deus, Adonai errado. Essa mesma palavra que aparece em Deuteronômio 6, ela aparece lá em Gênesis, se não me engano, 2:28, que o homem e a mulher, o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Vassar errado, ou seja, o homem e a mulher, os dois juntos se tornarão uma só carne. O Deus de Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus, esse único, né, Adonai errado, né, o tetragrama sagrado errado, é um Deus, a palavra, ela abrange o sentido de uma união, de uma unidade, e pode sim inferir que esse único é um único composto. Como que ele diz que não tem nenhum texto que mostra que o Deus é um Deus composto? Demonstrei pelo menos esse texto para o irmão, trarei mais. Ele fez uma inferência que eu não sei, que eu falo da TNM, que eu não conheço a TNM, que eu não sei se ela é dinâmica, o que é tradução dinâmica, literal, uma paráfrase. Eu trabalharei e falarei mais sobre a TNM, e aí ele cometeu os mesmos erros que foram explicados no vídeo anterior, que ele fala assim, não tem nenhum texto que fala nós vamos fazer isso, Deus no plural, não. Deus é único, é um só. Só que a gente vê que esse Deus único, ele é composto por três pessoas. Foi o que eu expliquei no vídeo anterior. Só que ele viu o vídeo para me responder e não entendeu a explicação que eu dei. Talvez seja uma dificuldade cognitiva dele, não da explicação. A explicação acho que ficou bem clara. Ele ironizou, não, ele deu exemplo do time do Flamengo e tal. A gente viu o tetragrama sagrado aparecendo nas escrituras e se referindo ao único Deus, Yahvé, o único Deus. Só que a gente vê que esse tetragrama sagrado, Jesus se apresenta como sendo esse Deus, o tetragrama sagrado, o Espírito Santo e Deus Pai. Ou seja, então esses três compõem esse único Deus. Esse que é o conceito da Trindade, é um único Deus composto pelas três pessoas que são distintas, porém com a mesma essência, a mesma substância. E aí não é de mão dadas com o unicismo, não tem nada a ver. O irmão talvez está desconhecendo o que é o unicismo, que é a Trindade. Até pelo comentário eu vi que ele desconhece um pouco sobre isso. E nessa citação ele diz assim, não tem nenhum texto que diz nós somos Jeová. Não tem. O Jeová, o Yahvé, o texto façamos o homem, é um plural ali, a gente vê que o termo do contexto é Elohim, aí ele diz que não tem texto nós somos Jeová, mas temos os textos, façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, temos os textos ali, o homem se tornou como um de nós, desçamos e confundamos a língua do povo, Gênesis 11:7, tudo ali está no plural. Né? E se a gente aceitar que esses textos estão falando de Deus e de anjos, de Deus e de outras criaturas, seres criados, temos vários problemas, porque quando a gente olha Isaías 43:10, né, vamos trabalhar aqui lá em Gênesis 1:26 está, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, seja Deus e alguma criatura o ajudando. Como ficaria Isaías 40:13? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Ou seja, então Deus na vereda do juízo, construindo o mundo, ele teve que tomar conselho, então os anjos ajudaram a criar e tomou conselho, alguém ajudou, façamos, são criaturas. Então esse texto também é outro texto que fica errado dentro da Bíblia. Se aceitarmos que naquele ato criador estava Deus e uma criatura, quer seja Jesus como criatura, então temos problema. E aqui diz com quem Deus, né, tomou conselho. Então fica complicado entendermos esse texto. Eles ignoram mais esse texto para fugir da implicação que ali no Gênesis estava Cristo não como uma criatura que foi criada para ajudar, e sim como Deus criador. Porque se entendermos João 1:3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Continua. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se Jesus não existisse, não existiria nada. Então, se Deus, o Pai, precisasse de Jesus, porque sem Jesus não existiria nada, como que fica essa ideia? Não, porque Jesus é Deus. Sem Jesus não existiria nada, porque Jesus é Deus. Não é porque Jesus é uma criatura que o Pai depende da criatura, como eles querem inferir. Ou seja, esse texto deve ser levado em consideração, porque tudo existe por causa de Cristo. Sem Cristo nada existiria. E eles ignoram isso, querem dizer que é anjos que estavam ali para poder fugir da implicação que Jesus é um com o Pai, que ele é Deus, que o tetragrama sagrado é aplicado a Jesus como Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Aí eles querem fugir dessa implicação e não aceitam textos claríssimos como esse. Fala que o poder de Jesus foi concedido, que Jesus não tem poder. Interessante que concedido e sem Jesus nada que foi feito se fez, voltando ao texto que eu citei anteriormente. E aí são várias contradições nas próprias falas, assim, não que eles se contradizem, mas a teologia deles se contradiz. Se entendermos o que eles ensinam, que Jesus é uma criatura, o poder foi concedido, mas tudo foi feito meio dele, sem ele não existiria nada. Ué,
Interessante como que isso fica, né? Por isso que eu às vezes vejo que a compreensão trinitariana é a melhor compreensão das Sagradas Escrituras. E aí ele usa um termo falando que o termo Deus, assim como o termo Messias, pode ser aplicado a outras pessoas, que não quer dizer que porque só há um Deus e o termo Deus é aplicado a outras pessoas, não quer dizer que só existe um Deus, que o termo Messias foi aplicado a Davi, ao sacerdote, que o termo Messias é aplicado a outras pessoas e fala que Jesus é o Messias. Então isso mostra que o termo Deus pode ser aplicado a outras criaturas sem interferir e dizer que Jesus é Deus. Para fugir dessa implicação, temos que entender, irmãos, que nesse comentário está incluído o seguinte: ele acertou, o termo Messias é aplicado ao sacerdote, é aplicado a Davi, e Jesus é o Messias, o ungido. Só que não temos nenhum texto na Bíblia dizendo que Jesus é o único Messias, que antes dele nenhum existiu, depois nenhum se formou, que só esse Messias que existiria, que como Deuteronômio 6,4, que eu já mencionei, né, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. Não temos nenhum texto assim falando que é o único Messias. Sobre Deus temos vários. Esse é o único Deus, o Deus de Israel é o único Deus, não há Deus antes nem depois dele, ele é o Alfa e o Ômega. Então temos vários textos falando que só há um Deus e que só há um Messias, não temos nenhum texto falando que só há um Messias. Temos textos falando que Jesus é o Messias, o termo aplicado a Jesus. Mas não temos textos cortando e já inibindo esse pensamento, como temos inibindo o pensamento de acreditarmos que há mais de um Deus. Ele diz para me citar algum texto que fala que Jesus é um Deus composto. Eu já citei o texto de Deuteronômio 6,4, que fala que o nosso Deus Adonai errado é o único Deus. Errado é uma palavra que pode ser uma palavra de no sentido de um composto, que é o homem unir-se a sua mulher se tornaram uma só carne, já expliquei isso. Temos textos, façamos um homem, mais de uma pessoa. Temos textos, igual o texto de Isaías 40, 2 e 3, leiamos esse texto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Esse mesmo texto no Novo Testamento, aqui aparece o tetragrama sagrado, preparai o caminho do Senhor, Yahvé, o tetragrama sagrado. Preparai o caminho de Adonai, Yahvé. Olha esse texto no Novo Testamento, Mateus 3,3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ou seja, aqui não usa o tetragrama sagrado, mas usa Kyrios, que foi o termo usado tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, usado pela inspiração do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo. E esse termo substitui tanto o termo, substitui o termo, né, o tetragrama sagrado, e é usado tanto para o Pai quanto para o Filho. E aqui não temos o finalzinho para o nosso Deus, mas todos que ouvissem esse texto e voltassem a Isaías entenderiam que João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Quando voltasse a Isaías, qual caminho, Senhor? O caminho para Yahvé, para Adonai. Então, vemos um texto aqui que demonstra que aquele Messias era Deus. É nesses detalhes, como eu disse, que vemos a doutrina da Trindade. Os textos estão aqui. O pessoal não quer entender, não, mas aqui querem explicar o texto, querem fazer interpretações do texto, daquilo que está claro, do que está sendo demonstrado, e aí fica difícil. E temos outros textos, como aqui Ezequiel, capítulo 34, verso 11, diz assim: e assim diz o Senhor, tetragrama sagrado, o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Temos salmos que diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ali aparece o tetragrama sagrado, ou seja, quem que é o bom pastor do Novo Testamento? João fala que Jesus fala, eu sou o bom pastor. Quem conhecesse os salmos e conhecesse esse texto aqui, saberia que Jesus está fazendo referência ao tetragrama sagrado. Ele é o Deus do tetragrama sagrado, o bom pastor, o Deus que procuraria as suas ovelhas e as buscaria. Que são textos aqui que vemos que tem uma ligação muito forte, eles não aceitam esses textos. O Salmo 104, 30 é usado ali falando sobre o Espírito Santo, diz que envia o seu Espírito e as coisas são criadas. Ou seja, ali aparece o Espírito Santo e o verbo que é usado, o verbo bará, é um verbo que os estudiosos de hebraico sabem disso, que é um verbo que só tem como sujeito Deus. Ou seja, o verbo bará, que é o verbo de criar do nada, que só é utilizado para Deus como sujeito, é aplicado aqui que o Espírito Santo é o Criador. Ou seja, ele diz, não, ele não fala do Espírito Santo, eu falo mais de Jesus, porque as testemunhas de Jeová questionam mais de Jesus. Então por isso eu falo mais sobre Jesus. Mas sobre o Espírito Santo temos vários textos que provam que Jesus, que o Espírito Santo, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus, que os três são um. Essa interpretação é claríssima das Escrituras e eles não aceitam. Eles que não aceitam, não é que a explicação não exista, que não há textos que dão base para isso. Quando lemos Atos, leiamos Atos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, olha que interessante nesse texto que eles ignoram. Aqui diz que mentiste ao Espírito Santo, no verso 3. E no verso 4 diz que ele não mentiu a homens, mas mentiu a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Claramente, um texto que diz que o Espírito Santo é Deus. E aí eles argumentam, mas é o poder de Deus, o Espírito Santo é o poder que emana de Deus, que faz parte de Deus. Mas é interessante que se olharmos Romanos 8:8, temos uma coisa interessante. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós,
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, que já vemos que o Espírito Santo, ele é de Deus e ele é Espírito de Cristo. Se ele é um poder, então ele é o poder de Deus e ele é o poder de Cristo. Ele é compartilhado entre os dois, se ele é um poder. Vejamos. E quando olhamos aqui Gálatas 4, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama a Pai, ou seja, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo, se ele é um poder, ele é do Pai e ele é do Filho, os dois compartilham esse poder. Só que quando analisamos essa ideia que ele é um poder, eu acho interessante que em Coríntios 14 diz que ele reparte os dons como ele quer. Ou seja, um poder que tem ele autonomia e pode repartir os dons como ele quer. Que podemos pecar contra ele e que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra ele. Ou seja, um poder que tem como blasfemar contra ele, pecar contra ele, sendo que blasfêmia somente é atribuída a Deus. Interessante pensarmos isso. E quando a gente olha que vários textos se referem ao Espírito Santo como sendo Deus, como sendo não um poder. Não entrarei aqui no Metialos Paráclitos, que é outro consolador, senão seria outra consolação, ele seria um poder, teria outros adjetivos a ele. Não irei entrar nesse mérito, mas se olharmos alguns outros textos, que são vários textos que falam sobre o Espírito Santo, temos Efésios 4:30, que ele pode se entristecer. Temos lá em Lucas 4:14, Romanos 15:13, que diz no poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse um poder, como ficaria no original grego? No poder do poder? Os irmãos às vezes não se atentam a isso, no poder do Espírito Santo. Não é no poder do poder. Se ele fosse um poder, ele não teria poder, ele seria o poder. Né? Os irmãos não entendem a coisa básica. Né? No poder do poder. E aí o irmão Marcelo fala que eu não falei sobre o Espírito Santo. O que mais tem no meu canal, que tem uma playlist somente sobre a Trindade, e tem vídeos especiais falando somente sobre o Espírito Santo. Para quebrar essa ideia que ele é um poder, vemos que ele é onisciente, ele sonda até o coração de Deus, em 2 Coríntios 2:10. E é interessante que o irmão ainda comentou aqui, não, mas Jesus disse que só o Pai sabia a hora de sua vinda. Se o Espírito Santo fosse Deus, ele deveria dizer o Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo sabem a hora da sua vinda. Se o Espírito Santo fosse Deus, ele deveria saber a hora da vinda de Cristo, seus irmãos estão entendendo. Só que ele não levou em consideração que os cristãos naquele momento não estavam cheios do Espírito Santo, o derramamento do Espírito não tinha acontecido, o que aconteceu no Pentecostes, e que os apóstolos não conheciam direito nem a Cristo, muito menos o Espírito Santo. Se Jesus falasse o dia e a hora da minha vinda, só o Pai e o Espírito Santo sabem. Ele fala, quem é o Espírito Santo? Ele só resumiu a história. O foco ali é falar que ninguém sabe, ser humano nenhum sabe o dia e a hora de sua vinda. O Espírito Santo sabe, porque nesse texto de 2 Coríntios 2:10 diz que ele prescruta até o coração de Deus. Será que no coração de Deus não está o dia e a hora da vinda de Cristo? Será que o Espírito Santo não tem onisciência? Isso é um sinal de onisciência. Em Hebreus 9:14 diz que o Espírito Santo é eterno. Em Salmos 139:7 diz que ele é onipresente, para onde esconderei o teu Espírito. Em Salmo 104:30, como eu já mencionei, diz que ele é criador. E ele ainda perguntou algumas vezes, onde tem textos que dizem que o Espírito Santo, Jesus e o Pai formam um Deus composto. Né? Eu já disse lá de Gênesis 2:24, né? O homem e a mulher se tornaram uma só carne, e Deuteronômio 6:4, que é o único Deus, a palavra é a mesma, que o homem e a mulher tornando uma só carne é a mesma aplicada a Deus. Só que temos textos que não dá para ler, porque o tempo é corrido, a gente faz um vídeo assim rápido, o pessoal às vezes não entende. Quando lemos Isaías capítulo 6, é o texto mais claro sobre a Trindade. Vejamos o texto de Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, verso 1. Eu vi, aqui aparece Adonai, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. Interessante, 3 vezes, né? Santo, Santo, Santo. É o Senhor, aqui aparece o tetragrama sagrado. É o Senhor dos exércitos. Adonai de Sebaot, né? O tetragrama sagrado. Toda a terra está cheia da sua glória, ou seja, ele viu Deus sentado no alto e sublime trono e toda a terra estava cheia da glória de Deus, do tetragrama sagrado, de Adonai, de Yahvé e Yahweh, ou seja, toda a terra estava cheia da glória de Jeová, como eles dizem. E aí ele continua o texto e diz, então disse, ai de mim, estou perdido e tal, e fala que no finalzinho do texto, que depois disso ouvi a voz do Senhor, dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós, eis-me aqui. E aí ele fala assim, ovo que lhe endurece os ouvidos, fecharam os olhos para que não venham entender com os olhos e ouvir com os ouvidos e tal, e vai falando esse texto. Quando olhamos esse mesmo texto no Novo Testamento, em João capítulo 12, temos o seguinte, João 12:37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele Jesus, né? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, Senhor, quem creu em nossa pregação, aqui citando o texto de Isaías, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, verso 40, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam. E aí, no verso 41, João arremata. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ou seja, João está falando de Cristo, diz que Isaías viu a glória dele e falou a seu respeito. Ou seja, Isaías viu o tetragrama sagrado, viu Yahvé. E aqui João diz que quem Isaías viu foi Jesus, que ele fez muitos sinais, mas ninguém creu nele, e que Isaías viu a glória dele. Interessante que aquela glória que foi vista, aquele Deus sentado em um alto sublime trono, que as abas das suas vestes e a sua glória enchiam toda a terra, Isaías viu o tetragrama sagrado e João diz que
o profeta viu, isso disse o profeta porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Com muito dentro das próprias autoridades não creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Ou seja, aqui é claramente, Isaías vê o tetragrama sagrado, João diz que aquele que estava no trono, aquela glória ali era a glória de Cristo, e a gente vê em Atos 28 esse texto sendo aplicado ao Espírito Santo. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai, esse povo diz, de ouvido ouvireis, não entendeis, vendo vereis, não percebeis. Ou seja, aqui Paulo diz que aquele que falou com Isaías é o Espírito Santo. João diz que aquele que estava no trono, que a glória era de Cristo. E lá no texto de Isaías aparece o tetragrama sagrado. Ou seja, como não entender que o tetragrama sagrado é o Deus que é composto por essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ah, eu quero um texto que fala que é composto. Esse texto aqui, para mim, é claríssimo. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, às vezes, cognitiva, de entender, de perceber que Isaías viu Deus no alto sublime trono, a sua glória, enchia toda a terra, os anjos clamando santo, 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 3 vezes. E aí João disse, o profeta falou isso porque viu a glória dele, Jesus, falando de Jesus. E aqui diz, o Espírito Santo disse isso. Esse texto não fala que Deus é um Deus, não deixa claro, subentendido que Deus é um Deus composto por 3 pessoas. Eu acho difícil falar que não. E aí vemos também as tripartições que a Bíblia nos apresenta, que no original está batizando em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito. Aparece 3 vezes em nome com artigo, ou seja, por que essa tripartição? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que 3 vezes? E aí aparece lá em Coríntios 13, 13 também, 2 Coríntios 13, 13, a mesma tripartição. Se é um Deus, se esse Deus não é formado por 3, por que não pode ser só o nome do Pai? Se o Espírito Santo é o poder de Deus, por que não batiza em nome do Pai e do Filho? O Espírito Santo é o poder de Deus, ele está em Deus, por que citar o Espírito Santo? Se o Espírito Santo não é um no meio dos 3. Eu acho interessante isso. Não, a Trindade não é um Deus composto, não é um Deus que é formado pelas 3 pessoas da divindade, porque o pessoal não aceita esses textos que são claros. Aí não tem como, porque como eu disse, tem alguns títulos de alguns vídeos do BioC que aquele que não quer enxergar. Não estou me referindo isso ao irmão Marcelo, mas me refiro, e sempre quando eu faço esses vídeos, àqueles que comentam e criticam, não, o irmão não sabe nada, não está entendendo nada, o irmão está variando. É por isso que eu, às vezes, explico dessa forma. Os irmãos que não entendem, a dificuldade não está no que a Bíblia diz, a dificuldade está na compreensão deles. E aí ele fala que eu não trouxe nenhum texto, aqui está o texto, né? E ele fala que eu não entendo nada de tradução, que eu critico a TNM, que a TNM é uma Bíblia boa, que eu sou anti-testemunho de Jeová. Eu trouxe alguns dados aqui para falar sobre a TNM, porque às vezes ele não acompanha o meu canal, eu tenho certeza que não, ele não sabe. Os dados que eu trouxe sobre a TNM são os seguintes: há vários erros de tradução na TNM. Quando eu me refiro a TNM, eu quero fazer um esclarecimento aqui, não há nenhuma Bíblia perfeita, 100% perfeita. Por isso que é bom entendermos os originais, os idiomas originais, grego e hebraico. Não há nenhuma tradução 100% perfeita. Toda tradução tem um errinho aqui ou ali. Toda tradução. Só que a TNM erra demais. Em todos os textos cristológicos ela erra, ela muda, ela adultera, ela acrescenta. Todos os textos, todos, irei dar vários exemplos aqui. Todos os textos ela traz problemas, ela tenta embutir as suas doutrinas no texto sagrado. E um exemplo que eu quero deixar aqui para os irmãos, se a TNM fosse uma tradução tão boa, fosse apenas tipo, birra minha contra a TNM, porque nenhuma denominação religiosa utiliza a TNM. Porque a gente não vê nenhum grupo religioso falando assim, o pessoal usa NVI, Almeida, usa todas as Bíblias, linguagem de hoje, até a Bíblia, aquela parafraseada que eu esqueci o nome, todas as denominações usam, adotam algum tipo de Bíblia. Século XXI, da Almeida, nenhuma denominação sem seus irmãos da Testemunha de Jeová usam a TNM, adotam a TNM como sua tradução, sua Bíblia, fonte para estudos. Nenhuma, só os irmãos da Testemunha de Jeová. Se ela fosse boa, tão boa, por que nenhuma denominação a aceitou? É de se pensar, né? Se ela fosse assim, excelente, se eu estivesse criticando apenas porque eu tenho algo contra, deveria ter pelo menos uma denominação além da Testemunha de Jeová que usasse a TNM. Não vemos nenhuma, só eles que usam. Mesmo assim, eu acredito porque são obrigados, só eles que usam. A TNM erra demais, ela é muito ruim, ela tem vários defeitos e eu pontuei alguns aqui para os irmãos entenderem. Ele trouxe o texto falando sobre João 1, que eu irei comentar, aí ele trouxe as citações e ele trouxe lá que ele falou que ninguém traduz dessa forma. Eu fiz menção a isso em outros vídeos, a tradução de um texto de forma errada por várias Bíblias não quer dizer que o texto está correto. Não quer dizer que o texto, por ser traduzido por várias Bíblias de forma errada, ele deve ser traduzido dessa forma. Não sei se os irmãos estão entendendo. A tradução de um texto de forma errada por 10 Bíblias não fazem essa tradução ser a correta. Aí ele não, tem outras Bíblias que traduzem esse texto e ele não critica. Não, mas a TNM traduz todos os textos de forma errada. Talvez Zacarias 12:10, a Almeida traduz de forma que eu não concorde. Mas a Almeida traduz outros textos de forma que eu concorde. A TNM nenhum texto traduz de forma correta. E esse argumento dele, ele mostrou lá citando João 1, aqui ó, que traduz um Deus. A tradução um Deus, independente de quantas traduções que a traduzem, um Deus ou divino, a tradução de João 1 é impossível. Eu deixarei o card aqui do link do vídeo de uma exegese de João 1. Lá eu trago vários argumentos, né? Uma pincelada aqui, né? No princípio era o verbo enarre, aquele arre princípio, fala do verbo eimi, que no princípio ele já era, ele já existia, alguém tentou inferir que no princípio o verbo passou a existir, nada disso, que ele usa o verbo eimi, né? Que ele já era no princípio, não usa o verbo gnomai, tornou-se.
lá diz, não, mas a natureza dele é divina e o verbo era divino. Lá não usa o adjetivo teion, ou teios, né? Não usa o adjetivo teios, usa theos, ou seja, o verbo era Deus e não divino. Ele poderia usar que o verbo era divino. Vemos ali que João não usa reis e meia, que é um, se ele quisesse dizer que o verbo era um Deus. Isso tudo está no vídeo da Trindade. Ele fala sobre letra maiúscula, que tem que ser traduzido com D maiúsculo, D minúsculo. Isso é um anacronismo, né? É tratar as coisas e os conceitos dos idiomas modernos com os idiomas da Bíblia. Os primeiros escritos ali eram escritos os unciais, depois passou a ser os minúsculos, e esse conceito de letra maiúscula no substantivo próprio e títulos é um conceito das nossas línguas, do nosso português. Isso é um anacronismo, dizer que tem que ser traduzido com letra minúscula. Esse conceito não existia na época do grego do primeiro século. Isso é um anacronismo, então não vale nem comentar isso, mas então assista o vídeo. Só que ele disse, não, e tal, mostrou a tradução um Deus. Repito, não porque 10 Bíblias traduzem que a tradução correta vai ser isso, não. É a exegese que manda como deve ser traduzido o texto. Aí ele mostrou um texto lá, o enfático diaglotão. Esse diaglotão, já fiz vídeos aqui falando, ele é o pai da TNM. A TNM, que ganhou os direitos autorais desse diaglotão para poder usá-lo, ele é a matriz, digamos assim, da TNM. Ou seja, ele é um interlinear de quinta categoria, muito ruim. Uma hora eu farei um vídeo só sobre a TNM, explicando todos os detalhes e por que eu discordo tanto dela. Estou falando de forma superficial. E quando a gente vê, por que eu não gosto da TNM? Tem várias mudanças de palavras, mudanças desnecessárias. A exemplo, que eu anotei aqui. Graça, eles traduzem por benignidade merecida. Mundo ímpio, sistema de coisas. Ceia do Senhor, refeição noturna. Culto é serviço sagrado. Eles fazem vários acréscimos ao longo da tradução. Eles acrescentaram, isso é um acréscimo, uma interpolação, 237 vezes o nome Jeová no Novo Testamento. Não há uma ocorrência do nome Jeová no Novo Testamento, não há uma. Eles acrescentaram 237 vezes o nome Jeová no Novo Testamento. Não tem um manuscrito, cópia de manuscrito que tem o nome de Jeová no Novo Testamento. Tem uma disputa aí se a Peshitta tem, mas não tem nenhum dos manuscritos gregos. Eles acrescentaram 237 interpolações. Ah, mas ali está citando o texto do Antigo Testamento que lá aparece o tetragrama sagrado. Mas o Espírito Santo conduziu os apóstolos a escreverem Kyrios e não o tetragrama sagrado. Por que eles vão mudar aquilo que o Espírito Santo conduziu a que fosse escrito? Se o Espírito Santo conduziu que fosse escrito Senhor, Kyrios, quem somos nós, meros mortais, para ir lá? Não, aqui deve ser Jeová, o tetragrama sagrado, porque lá no Antigo Testamento, onde está citando esse texto, é o tetragrama sagrado. Não tem como. Isso aí é uma adulteração. E eles colocaram 133 vezes o nome Jeová no Antigo Testamento, aonde aparece a palavra Adonai. Ou seja, lá as palavras às vezes referindo a Deus apareciam e Adonai, eles colocaram o tetragrama sagrado. Ou seja, só aí já viu 369 interpolações, acréscimos de palavras que não tem no texto, nos textos originais, nas cópias dos textos originais. Quando eu me referi aos textos originais, são as cópias que temos dos textos originais que remontam os originais. A gente vê que eles acrescentaram um Deus ali em João 1, que é impossível essa tradução, no vídeo eu já falei, outras coisas em Colossenses 1,15, né? Todas as outras coisas foram criadas por Jesus, as outras, aparece 4 vezes o outras coisas, que é um acréscimo. A palavra filho, ali em Atos 20 e 28, a palavra filho, eles acrescentaram essa palavra no texto de Atos 20 e 28, que não tem nem o conceito. Eu explicarei esse texto um pouco mais à frente. Eles fizeram algumas outras mudanças também. Igreja, eles falam congregação. Diácono, eles falam cargos eclesiásticos e homens maduros para cargos da congregação. O amém, tem lugares que eles traduzem como deveras. O amém, deveras. Não precisa disso. E aí cruz, estaca de suplício. Eu tenho um vídeo aqui que se a mentira da cruz e da estaca, isso é uma mentira, essa questão da cruz e da estaca, o corpo governante enganou os irmãos, infelizmente. Mas eles insistem em dizer que ali era uma estaca. Insistem. Até um irmão mentiu, colocou a citação do dicionário Vine toda errada aqui. Eu vou deixar o print para vocês verem. Que o Vine diz isso. Eu coloquei a citação certa do Vine, ele sumiu. Ou seja, eles mentem, distorcem, acreditam nas fontes e as fontes que eles absorvem estão erradas. Ou seja, são tantas dificuldades que a TNM tem que não dá nem para falar todas. Tem algumas más traduções quando olhamos no Novo Testamento. Eu estou em meu Pai em vós e eu em vós. Eles traduziram esse estar em Cristo, estar em mim dessa forma. Eu estou em união com meu Pai, vós estáis em união comigo e eu estou em união convosco. Por quê? Para fugir da implicação que o Espírito Santo é Deus. Que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Porque eles, o Espírito Santo, a metáfora de derramar, isso aí, como que uma pessoa pode ficar cheia da outra? Como que uma pessoa pode estar na outra? Aí eles traduziram todos esses textos, que eu estou no Pai, eu estou em vós, o Espírito Santo que está em vós, em união com vós, em união, para fugir da implicação, que o Espírito Santo é um ser pessoal. Né? Por isso que eu digo que essa tradução, e isso acontece em vários textos, João 14, 20, João 17, 23 e 26, Gálatas 1, 16, Gálatas 1, 27 e 28, ou seja, são textos mal traduzidos. E essa inferência aí, em união contigo, já quebrou essa ideia de Cristo está em mim, Cristo está em você, Deus está em mim, o Espírito Santo está em você, está em mim. Ou seja, que aí você pensa, não, é em união. Porque se fosse uma pessoa, aí quando traduz Cristo é em união, o Espírito Santo não, aí ele está em você, que ele é um poder. É uma inferência grotesca. E vemos mais que são
textos mal traduzidos e alguns desvios semânticos, como vemos lá em Gênesis 1, 2, que diz assim, o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Eles traduziram o Espírito de Deus, né, a força ativa de Deus, a força ativa de Deus. João 8,58, né, eu tenho sido, né, ego eimi, eu sou, Jesus dizendo eu sou, fazendo referência a Êxodo 3,14, depois eu tenho sido. Êxodo 3,14, quando Deus aparece a Moisés, ali é uma referência a Cristo. Mas quando Deus aparece a Moisés, ele diz, eu sou o que sou. Errie, asher, errie, ou seja, ali está na forma Deus dizendo, eu serei o que serei, seria a melhor tradução. Só que aquela ideia de continuidade, de um ser contínuo no português, o melhor seria eu sou o que sou, que é um ser, uma existência continuada, não uma existência futura. Por isso fica traduzido eu sou o que sou. Eles traduziram mostrarei ser o que eu mostrarei ser. Mostrarei ser o que eu mostrarei ser. Em Gálatas 2,9, que fala que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Eles traduziram toda a plenitude da qualidade divina. Toda a plenitude da qualidade divina. O termo adorar, todas as referências de adorar, proskineu, a Cristo, é traduzido como prestar homenagem. Ao diabo é adorar, a homens é adorar, a ídolos é adorar, a Cristo é prestar homenagem. Aí eu não posso falar da TNM, eu sou anti-TJ. E aí, resumindo, né, a TNM tenta inferir as suas doutrinas dentro do texto. O texto sagrado ainda brincou que é o Satanás sentado lá, tomando uma Heineken. Mas, infelizmente, quem que adultera os textos? Eu deixarei 2 textos na tela, vocês confiram, por favor. Tanto em Apocalipse quanto em Deuteronômio, não devemos colocar nem tirar nada da palavra de Deus. Quantas palavras, textos eles colocaram e quantos eles tiraram? E aí eles dizem, não, eu sigo o texto eclético, né, o texto crítico, e a nossa tradução é a melhor, eles tiraram algumas variantes, como aquele oração em jejum, como a mulher adúltera, como o final longo de Marcos, dizendo que segue o texto crítico. Só que quando chegaram em Judas 5, que diz o seguinte, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. No texto eclético, está aqui o texto crítico, o que é texto eclético? Está, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que Jesus, tendo libertado o povo, tirando-os do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui é uma citação de Êxodo 12:51. Êxodo 12:51 fala que o tetragrama sagrado Yahvé tirou o povo do Egito. E aqui em Judas, a crítica textual demonstrou que a melhor tradução, o texto mais antigo que temos desse texto, né, a melhor tradução, o texto mais antigo desse texto, traz aqui Jesus, que Jesus tirou o povo do Egito. Isso eles não mudaram na Bíblia deles. Isso eles conservaram aquilo que lhe agradam. Quando a gente olha o texto de 1 Coríntios 10:9, não ponha o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aqui citando o texto de Números 21:5. Números 21:5 aparece o tetragrama sagrado. Podem conferir lá. E aqui, não ponham o Senhor à prova. No original, o texto, o melhor manuscrito que temos disso aqui, que a crítica textual nos fornece, não ponha Cristo à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Ou seja, dizendo que Cristo é o Yahvé que foi posto à prova. Eles não aceitam esses textos e dizem seguir o texto crítico. E ele falou, o irmão Marcelo falou que eu falo da TNM, que eu falo no sentido de criticar, de ter algo contra, de ser um sentimento anti-testemunho de Jeová. Não. Eu tenho um sentimento anti-a TNM porque, infelizmente, ele é horrível, muito ruim. Olha quantas coisas eu citei. Eu farei um vídeo citando mais coisas aqui sobre a TNM, que eu citei apenas algumas. Olha quanta dificuldade a TNM tem. A TNM não é um errinho aqui, uma tradução que às vezes não é a melhor, como eu disse, talvez Zacarias 12:10, a maioria traduz de um jeito, não é a melhor tradução, mas em outras partes elas acertam. Erram e acertam. Menos erram e mais acertam. A TNM mais erra que tudo. E a gente vê que é uma Bíblia cheia de viés teológico, com a teologia russelita por trás daqui. Então não tem como aceitarmos que a TNM é boa. E as minhas críticas, espero com essa demonstração, que sejam consolidadas como críticas verdadeiras devido ao fato da TNM ser realmente, de fato, ruim. Uma Bíblia que é uma paráfrase mal feita, né, se eu pudesse classificá-la. Ele fala que eu falei que Ário cria que Jesus é um Deus menor. Se você olhar o contexto da época, uma hora eu trarei um vídeo melhor sobre isso. As crenças que Ário tinha e as crenças correntes nos lugares que Ário morou, a crença do deus Demiurgo, que era como jogar uma pedra, aquelas ondas que davam na água, que eram os deuses menores que criavam as sombras de Demiurgo. Ário tinha uma crença que Deus e Jesus eram um Deus menor. Ele não disse que não, mas uma hora eu trarei alguns vídeos falando sobre isso. Ele falou, fez um comentário, não, ele errou assim de forma rápida, falando que o concílio de Nicéia foi no 3º século. Eu disse e digo sempre 3º século, porque a maioria das testemunhas de Jeová que vem ao meu canal comentam a Trindade é uma coisa do 3º século, é uma invenção do 3º século. Por isso eu fiz referência ao... Errei, não estou falando que não errei. Por isso eu fiz uma referência ao 3º século. Quando eu citei 1517, que foi a Reforma Protestante, eu disse
16º século, ou seja, ele vê que eu entendi, mas ele falou, ele errou um erro. Eu colocarei aqui um comentário de um irmão que colocou, a Trindade é coisa do 3º século, para vocês entenderem que eles que dizem isso, as TJs que dizem que a Trindade é coisa do 3º século. Isso não é coisa minha. Se eu falasse que a Trindade é coisa do 4º século, poderia ter divergências de informações e eles não entenderem que eu estou falando sobre os comentários deles. Eu vou deixar um print aqui que sempre tem comentário no meu canal. A Trindade é uma invenção do 3º século. Por isso que eu pus. E deixarei também aqui o link de um vídeo falando sobre calendário judaico, a mudança no calendário, como eles calculavam os meses, a lua nova, como eles contavam o ano que tinha 12 meses e 13 meses, que é o ano do Adar Beit, como eles faziam a contagem observacional, depois que eles mudaram para o ciclo metônico, que não era mais observado o ano de 12 e 13 meses, e sim já o ano estipulado, o acréscimo no calendário lá em 1582, um vídeo aqui só sobre calendário, eu estudei muito sobre calendário, deixarei um vídeo aqui para aqueles que tiverem interesse nesse assunto, né, falando sobre isso, ele me lembrou, me deu essa brecha para falar sobre isso, né, isso foi um erro meu, mas por causa desse comentário que está na tela. Ele disse assim, de forma superficial, e alguém disse nos comentários, não, ele falou que a Trindade é simples, depois disse que é complexa. Aí ele se contradizeu, dizendo que é tudo simples, que ele está explicando que a Trindade é complexa. Ele até falou, não, eu tenho 50 anos e eu não sei tudo, eu também não sei tudo. Eu quis dizer, eu acho que ficou bem claro no vídeo, se vocês assistiram o vídeo com atenção. Eu disse que conseguimos explicar a Trindade, que é simples explicar a Trindade, mas nada é simples, tudo é complexo no sentido de tudo que explicamos com as nossas palavras, ficou claro naquele vídeo. Com palavras que já vêm carregadas com conceitos que não são conceitos que estão na Bíblia, são conceitos que as palavras já carregam. Ou seja, se formos aprofundar em tudo, temos estudo para a vida toda. Tudo na Bíblia é extremamente complexo. Só que para estudarmos de forma superficial dá para entender tudo, nós nunca conseguiremos esgotar o conhecimento da palavra de Deus. Mas entender claramente o que ela quer dizer é fácil. Ou seja, essa citação minha é nesse sentido. A Bíblia, tudo nela é complexo, mas dá para explicar tudo, dá para entender tudo, não é coisas que não entendem e eu entrei em contradição. Infelizmente, muitos irmãos têm uma dificuldade cognitiva de entender a Trindade e vão entender o que eu estou falando, é complicado, né? Eu não entrei em contradição. Veja um vídeo, que é trecho lá, que vocês entenderão o que eu quis dizer. E aí ele disse que Deus não pode morrer, que o preço a ser pago deveria ser por uma criatura perfeita, como Adão era perfeito, uma criatura perfeita, Deus seria um preço maior do que a dívida, algo nesse sentido. Só que Deus não morre, eu concordo com ele, mas Deus que se fez carne, abriu mão da sua divindade, se esvaziou, assim Deus morre. Se Deus se fizer carne, Deus pode sim morrer. E o preço pago, segundo ele, é o preço pago por uma criatura. Eu fico imaginando a criatura pagando o preço pela criatura. E eu disse isso, ficou muito bem claro no último vídeo, né? A criatura que salva a criatura. Onde fica Deus nisso? É a criatura que salva. A criatura só foi obediente a Deus, é a criatura que salvou as criaturas, o mundo. Ou seja, o mundo foi salvo por uma criatura e não por Cristo, que é Deus. Isso fica um pouco complicado, né? E ele disse que Moisés foi enviado, assim, Jesus também, que Deus enviou seu filho para salvar a humanidade. A questão, ele não entrou nessa questão de filho, o termo filho na Bíblia, ruios, é um termo que ele é usado, filho do trovão, representa mais natureza, que em João 5, se não me engano, 5,5 diz, se faz igual a Deus, né, falando que é filho de Deus, Jesus se faz igual a Deus. Só que por que Deus enviou Jesus, Deus enviou Moisés? Sendo que ele falou, Deus podia abrir os céus e tirar o povo do Egito. Deus faz isso para gerar fé. Deus às vezes deixa textos na Bíblia que tem uma interpretação superficial, que tem dupla interpretação de forma superficial, para as pessoas se aprofundarem e entenderem a verdade. Aí ele sonda o coração das pessoas e vem. Aqui ele é sincero, porque quando ele estudou ele viu que o que ele cria era mentira, era errado, né? Era errado. E ele mudou. Então Deus não faz isso para gerar fé, para gerar sinceridade nas pessoas. Era muito fácil Deus fizesse tudo e tirasse tudo, não precisava ter só olhar, não, Deus existe. E Deus fez tantos milagres lá no Egito, e isso não adiantou nada. O povo foi o povo mais incrédulo que teve, ou seja, milagres, fazer maravilhas, não gera fé. Deus trabalha de uma forma que ele gera fé nas pessoas e ele sonda a sinceridade dos corações das pessoas. Por isso que Deus age como age. E por isso que ele enviou Jesus, enviou Moisés. Essa é uma forma didática de ensinar as coisas. Assim como o santuário, não entrarei nisso, que o cordeirinho representava Cristo, o sacerdote representava Cristo, o sumo sacerdote representava Cristo, tudo representava Cristo ali. É uma forma didática de explicar o plano da salvação, que alguém deveria morrer em nosso lugar. Então há várias didáticas na Bíblia. Ele diz que a Bíblia não diz que Deus veio salvar o mundo, assim que Deus enviou seu Filho. Sim, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Só que a mesma Bíblia que diz isso diz que Jesus é Deus. Que Jesus estava sentado no alto sublime trono, lá em Isaías 6. Ou seja, que Jesus é Yahvé. Então temos que entender os dois textos, não pegar um e isolar o outro. E ele fala que, eu fiz uma ilustração lá sobre o amor, que deveria ter 3 pessoas, porque se a natureza de Deus é amor, como que existe a natureza de amor entre uma pessoa sozinha e um ser solo, que se Deus é amor, deveria existir mais de uma pessoa. E fala, onde que a Bíblia mostra esse conceito dele de amor? Irei ler um texto. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, ou seja, amaste Jesus antes da fundação do mundo, antes de existir o cosmos, a fundação do cosmo, pode ser traduzida como o universo inteiro, tudo. Aí o conceito de amor que eu disse. E falando um pouquinho sobre tradução, ele falou da tradução Novo Mundo, ele citou João 1 e não deu explicação nenhuma, só citou algumas traduções, citou Zacarias também, citou algumas traduções, eu vou repetir isso.
Se 1000 traduções traduzirem um texto de forma errada, não quer dizer que aquele texto deve ser entendido dessa forma ou a tradução correta para aquele texto seja essa. Não é o número de traduções que demandam como o texto deve ser traduzido. Isso é um erro. Essa fala dele é um erro. Tanto eu quanto ele concordamos que o texto de Lucas 23:43 não está com a melhor tradução. Em 99% das Bíblias traduzem em verdade de que hoje estarás comigo no paraíso. Tanto eu quanto ele concordamos que esse texto está mal traduzido. Almeida está mal traduzida. Eu não concordo com a tradução do Novo Mundo, que traduz com uma oração subordinada substantiva positiva, eu não concordo, mas nós concordamos que o advérbio semeron hoje deve exercer força sintática sobre o primeiro verbo, o verbo dizer, o verbo lego, Digo hoje. Isso nós concordamos. Então vou usar o mesmo argumento dele. 99% das Bíblias traduzem em verdade de que hoje estará comigo no paraíso. Então o texto deve ser traduzido dessa forma. É válido esse argumento? É isso que você está usando para justificar. João 1 tentou justificar com algumas traduções e Zacarias 12:10. Zacarias 12:10, eu fiz uma análise de Zacarias 12:10, uma análise muito profunda para chegar às conclusões nas quais eu cheguei. Quando a gente analisa Zacarias 12:10, eu trouxe alguns dados aqui. Zacarias 12:10, ele usa a preposição el, que é para, de forma simples, ele usa essa preposição 76 vezes. Eu li todo o livro de Isaías no hebraico, de Zacarias no hebraico, para chegar a essas conclusões, analisando palavra por palavra, um serviço minucioso. Ele usa el 76 vezes, 39 dessas 76 vezes na sua forma básica, para. Ele usa 14 vezes com sufixo de segunda e terceira pessoa. Ele usa 22 vezes com sufixo de primeira pessoa. Elai, ou seja, para mim. E apenas uma ocorrência eles querem dizer que ali é uma preposição arcaica, que é uma preposição que diz para mim, mas ela é parecida com a preposição mais sufixo primeira pessoa. Zacarias usa 76 vezes a preposição, em diversas formas, com sufixos das diversas pessoas, 22 só com sufixo primeira pessoa, e ele tem um uso consciente da preposição, e apenas nesse texto ele usa uma preposição incomum que ele nunca usou no livro dele, uma preposição que não tem nenhum outro relato dela, e que os maçoretas erraram. Esse é um argumento simples. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo, dessa análise que eu fiz. Ou seja, essa análise que eu fiz prova que Zacarias queria sim dizer inspirado pelo Espírito Santo, narrando Yahvé, e olharão para mim a quem transpassaram. Não tem nenhuma ocorrência de elei, que é para. Se ele quisesse dizer para, bastaria ele usar el, que é para normal. Ele não usou. Por que ele não usou a preposição para na sua forma normal? Porque ele não queria dizer isso. Ele precisava usar Aleph, Lamed e Yod para usar uma preposição que não existe no livro dele. Isso é uma inferência, não aceitam. É a melhor tradução, a única tradução possível, se respeitarmos um texto, e olharão para mim a quem transpassaram. Mas tem um verbo na terceira pessoa. Essa mudança não quer dizer nada. O importante é que é nesses detalhes que a doutrina da Trindade se forma. E aí ele fez uma referência, não, mas o texto de João 19:37 diz, e olharão para aquele a quem transpassaram. Quando as Testemunhas de Jeová falam sobre o Espírito Santo, tem uma treta sobre o pronome neutro, que o Espírito Santo é uma força e tal. Eu queria que o irmão Marcelo me mostrasse aonde no texto de João, lá está, oftai reis ron exequentesan, ou seja, o verbo ali oftai, na terceira pessoa do plural, do futuro indicativo médio, do verbo oral. Aí temos a preposição que, ó, eis, eu vou tentar colocar o texto na tela aí, a preposição eis, do acusativo, e temos ali ron, que é um pronome relativo, e temos o verbo kentel, que é o verbo que está na terceira pessoa do plural do aorista do indicativo ativo. Ou seja, ali o pronome relativo ron, que deve ser traduzido como qual ou quem, que é o que temos ali nesse texto, eu vou marcá-lo aqui na tela. Lá deveria, se ele quisesse dizer e olharão para aquele, ele deveria usar o pronome demonstrativo masculino, ekeinos. Ele não usa o pronome ekeinos. Me mostre no texto original onde está ekeinos, e olharão para aquele. Lá só está, e olharão para quem ou a qual. Lá o pronome é relativo, não é pronome demonstrativo. Então, não é a melhor tradução de João 19:37. Só que, ainda que tivesse olharam para aquele, falei isso no outro vídeo, ainda que estivesse, um texto não contradiz o outro. Qualquer um que escutasse essa citação, voltasse a leitura para o texto de Zacarias, veria que aquele que foi transpassado seria Deus, o Yahvé, que foi transpassado. Então, um texto não anula o outro. Eu fiz essa citação em um vídeo que eu falei aqui sobre esse texto de Zacarias 12:10. E esse texto, no meu vídeo, eu linkei esse texto com Atos 20:28. Ele disse que Atos 20:28, eu vou colocá-lo na tela também, que Atos ele até pediu o mediador para ler o texto, gostei da mediação, muito boa, que eu acredito, não sei se ele entende bem, parece que não que ele pediu o mediador para ler o texto. Quando a gente olha esse texto de Atos 20:28, colocarei na tela, a gente vê que esse texto, a última oração ali, ela começa com um pronome relativo, feminino singular, no acusativo, a igreja de Deus, na qual ele, subentendido ali, o pronome está subentendido, comprou com seu próprio sangue. Eles não aqui, pediu para ler que o próprio está no final, com sangue próprio.
Não entendi essa colocação, queria até que ele explanasse melhor esse argumento, porque no texto que eu colocarei na tela está ren periepoiesato dia tu aimatos tu e diu, ou seja, a gente tem aqui o pronome relativo, que no caso aqui é a igreja na qual, né, a igreja de Deus, eclesia tu teu, igreja de Deus. Aí vem a segunda, a última oração, que se inicia por esse pronome relativo, aqui eu marcarei o pronome aí. Esse pronome, geralmente ele introduz uma oração subordinada adjetiva, né? Estou falando de forma superficial. Aí vem periepoiesato, que é um verbo na terceira pessoa, do aorista médio passivo do indicativo. Vem a preposição dia, que é a preposição do genitivo. Tu, que é o artigo, no caso aqui no genitivo. Aimatos, que é um substantivo neutro, que está aqui no singular, que é sangue. Outro artigo aqui no genitivo neutro. Idio, que é um adjetivo neutro. Veja bem, olhem só. Aqui temos aqui aimatos, que é um substantivo neutro. E idios é um adjetivo neutro, ou seja, de acordo aqui com o gênero, idios, que é o próprio, a melhor tradução seria por meio, através do seu próprio sangue. Dia, que é a preposição através do, que é aqui um artigo singular genitivo, do seu próprio, o adjetivo poderia ser lido primeiro, não tem problema, do seu sangue próprio. O que une isso aqui, as duas palavras? Tanto o sangue quanto o próprio estão aqui no gênero neutro. Se esse próprio se referisse a filho, a uma palavra subentendida, esse próprio deveria vir no gênero masculino, porque ruios é masculino, próprio, e diu não deveria estar em concordância em caso e gênero com o aimatos, que é sangue. Eu não entendi essa fala dele, não sei se é porque talvez desconhece de grego, ou seja, se tanto o sangue quanto o próprio estão no gênero neutro, isso quer dizer que estão ligados sintaticamente dentro desse texto. Se fosse próprio ligado ao filho ou alguma outra coisa, deveria vir no gênero masculino. Espera aí, talvez ele faça alguma consideração sobre isso. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Essa oração aqui, essa última oração, queria que ele classificasse a oração aqui a partir aqui do pronome relativo. Não entendi o que ele quis dizer, qual que é a afirmativa dele ali. Melhor tradução, repito, a igreja de Deus, na qual o pronome relativo fazendo uma referência anafórica, na qual quem ele, Deus, na qual ele comprou com seu próprio sangue. Essa é a melhor tradução para esse texto, né? Podemos falar mais sobre esse texto, aqui estou falando de uma forma superficial e analisando de uma forma rápida. E eu acredito que aqui eu fiz as avaliações até aqui, não sei se ficou claro, não estou sendo desonesto, eu parabenizo o irmão Marcelo pela coragem, parabenizo pela iniciativa, pelo canal também lá que promoveu e deu a oportunidade para o Marcelo, mas mediante os argumentos que apresentei aqui, não tem como dizermos que ele me refutou. Ele falou, mas cadê o trono do Espírito Santo? Eu tenho um vídeo no meu canal só sobre o trono, sobre o Espírito Santo, um vídeo falando se o Espírito Santo não fosse Deus, cadê seu trono? Que esse é um argumento fraco, falar que o Espírito Santo não é Deus porque ele não tem um trono. Tem um vídeo no canal só sobre isso. Eu aconselho os irmãos que vierem me refutar, que vejam todos os meus vídeos para não fazerem comentários que já estão respondidos e já foram refutados há décadas. Por isso eu digo, parabenizo, nota 10 pela iniciativa, nota 10 pela educação, nota 10 pela sinceridade, nota 10 pela honestidade, mas os argumentos que ele usou são argumentos que são incompatíveis com o texto sagrado. Por isso, eu acredito que não mereça receber os 10 mil reais. Eu dou nota 10 por tudo, menos pela teologia que ele usou para tentar me refutar, que é uma teologia que volta e meia é refutada e eles não aceitam, ela já está refutada há séculos. Espero que esse vídeo tenha ajudado, ficou muito grande, que Jesus abençoe a todos vocês, em especial você, meu irmão Marcelo. Eu sempre oro por vocês, tenho uma admiração tremenda pela sua pessoa especial, nada contra você, tudo contra a sua crença religiosa, contra a teologia rucelita, mas nada contra você, tenho uma admiração. Muito pelo contrário, eu tenho uma admiração por você. Você é uma das testemunhas de Jeová na qual eu admiro. Se eu fosse dizer as duas, a que me deu estudos bíblicos e você, não fale da boca para fora, as pessoas que me conhecem sabem disso. Você é uma pessoa muito sincera e que Jesus abençoe, Deus te abençoe, seja com você e com todos que virem esse vídeo.